Quando chegamos a essas duas últimas porções deste ciclo, acontece algo intrigante. Até aqui, a narrativa vinha se movendo através de acontecimentos dramáticos. A escravidão no Egito, a libertação, a travessia do mar, a revelação do Sinai. São episódios intensos, carregados de movimentos e conflitos, mas de repente o texto muda de ritmo. Em vez de grandes eventos históricos, ele passa a descrever algo aparentemente muito mais simples: a construção de uma estrutura. Capítulos inteiros são dedicados a materiais, medidas, metais, tecidos, objetos, ferramentas e até a contabilidade dos recursos utilizados. Para um leitor moderno, isso pode parecer uma mudança brusca de assunto, quase uma interrupção narrativa. Mas a verdade é que acontece algo extremamente ao contrário. Esses capítulos não são apenas apêndice técnico, eles apresentam a conclusão lógica de todo um processo iniciado nesse segundo ciclo. O que começou como libertação de um povo termina como a formação de uma ordem civilizacional. E, pessoalmente, sempre me chama muito a atenção como o texto faz essa transição, porque libertar um povo já é algo enorme, mas aprender a organizar a liberdade talvez seja ainda mais difícil. A primeira palavra da porção já indica essa mudança: reunir. Moisés reúne toda a comunidade. Esse gesto, aparentemente simples, estabelece um princípio fundamental. Antes de qualquer instituição, antes de qualquer construção simbólica ou espiritual, precisa existir comunidade organizada. Nenhuma civilização nasce apenas de ideias. Ela nasce quando indivíduos dispersos conseguem formar um corpo coletivo capaz de agir em comum. A partir desse momento, o texto passa a descrever a construção do tabernáculo. Mas essa construção possui características muito particulares. Diferente de muitos projetos políticos ou religiosos da antiguidade, ela não surge de coerção. O texto insiste repetidamente que os materiais foram trazidos por contribuição voluntária, por aqueles cujo coração se movia a participar da obra. Esse detalhe não é apenas moral, ele é estrutural. Significa que a ordem que está sendo criada ali não é imposta de cima, ela emerge da participação consciente da comunidade. Outro aspecto surpreendente aparece logo em seguida. O texto registra uma contabilidade detalhada dos materiais utilizados: ouro, prata, cobre, são pesados e registrados publicamente.
E isso é extremamente raro em textos religiosos antigos. No entanto, aqui a contabilidade faz parte da própria estrutura do sagrado. Esse detalhe revela um princípio civilizacional profundo. Estruturas que pretendem sustentar significado coletivo precisam ser transparentes em suas bases materiais. Sem confiança econômica, não existe confiança social. Sem confiança social, nenhuma instituição consegue sustentar a legitimidade. Sempre que eu leio essa parte, eu vejo como um grande aprendizado pessoal e coletivo. Eu penso como esse princípio continua extremamente atual. Sociedades podem até construir grandes instituições, mas sem confiança na base material, nenhuma estrutura, nenhuma estrutura coletiva permanece de pé. Ao lado dessa dimensão social e econômica, aparece também uma dimensão intelectual. A figura central da construção é o artesão responsável pela obra. Ele representa a capacidade humana de transformar matéria em forma, construir uma civilização não depende apenas de boas intenções, depende de conhecimento, habilidade e organização. A ordem coletiva exige também inteligência prática. Dentro dessa estrutura aparece um dos objetos mais conhecidos do tabernáculo, o candelabro de 7 braços. O texto descreve como uma linguagem curiosamente orgânica, mostrando que os objetos não são apenas utilitários, mas possuem significado simbólico. Aqui cabe uma breve observação metodológica. Na tradição judaica, esses elementos possuem significados profundamente ligados à vida espiritual de Israel. A leitura apresentada aqui não pretende substituir essas interpretações. Trata-se apenas de uma leitura noética, uma abordagem filosófica que busca observar como certos elementos dessa matriz textual também podem iluminar questões universais da experiência humana. Quando observamos a construção do tabernáculo com atenção, nós percebemos outro detalhe muito importante. A linguagem utilizada na descrição da obra lembra fortemente a narrativa da criação do mundo, no começo da Torá. A construção do tabernáculo também é apresentada como uma sequência cuidadosamente organizada. Somente depois que tudo está completo, o texto afirma que a obra foi terminada. Quando observamos o texto por esse ângulo, percebemos que ele descreve algo muito maior do que a construção de um edifício. Ele descreve o processo pelo qual a comunidade começa a organizar a própria vida coletiva. E é justamente essa estrutura que prepara o terreno para o momento final da narrativa. O momento em que a presença se manifesta. Mas
Esse é o ponto que merece ser observado com mais cuidado. E é exatamente isso que veremos no próximo vídeo, quando passarmos da análise estrutural para a clarificação dos conceitos presentes nessas funções.